Apocalipse capítulo 18, versículos 12 e 13. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Nós aprendemos que aquele sistema desenvolvido pelo anticristo, que tinha 3 grupos envolvidos que apoiavam o anticristo, o grupo religioso liderado pelo falso profeta, claro, a falsa religião, o grupo de políticos, claro, a política corrupta, e o grupo econômico também, grupo corrupto. Estes 3 grupos entraram em colapso com a queda do anticristo. Vamos só rever o versículo 11 que nós já estudamos? Diz assim: e por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Foi isso que nós estudamos com a queda do anticristo, do sistema que nós aprendemos que a grande meretriz, a grande cidade, a Babilônia, com a queda do sistema, aquele sistema que usava a marca da besta, que ninguém podia comprar ou vender se não tivesse essa marca, tudo isso nós já estudamos. Esse sistema entrou em colapso, caiu. E na sequência, João faz uma descrição minuciosa destes produtos, deste sistema. Veja, nós encontramos no versículos 12 e 13, que é o estudo deste vídeo, 29 itens. E podemos dividir esses 29 itens em 7 categorias. Vamos ver as 7 categorias? Primeira categoria, tesouros. Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas. E veja que até hoje esses produtos têm um valor muito alto, um valor comercial. E agora essa categoria não pode mais ser comercializada. Caiu, ruiu o sistema do anticristo. Por isso que os mercadores ali que envolve esses 3 grupos estão chorando. Observe a segunda categoria. Bens usados na indústria de vestuário. Roupas, linho fino, púrpura, sedas, escarlata, que significa a cor vermelha. E esses produtos ainda hoje continuam sendo usados na indústria do vestuário. O que o texto nos ensina? Que esta indústria também vai entrar em colapso, ninguém vai mais comprar esses produtos. Vamos para a terceira categoria? Materiais para mobiliário das casas. Madeira odorífera, que significa madeira aromática. Madeira que produz um cheiro gostoso, agradável. Marfim, madeiras preciosíssimas, bronze, ferro, mármore. Então veja que essa indústria de mobiliário das casas, enfim, também entra em colapso. Vamos para a quarta categoria? Artigos para perfumaria, canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra. Claro que essa é uma linguagem da época de João, era aquilo que era comercializado na época. Mas nós podemos entender que essa indústria da perfumaria, que é muito rica também cai, entra em colapso. Quinta categoria, artigos alimentares, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado, ovelhas. Quando nós lemos vinho, azeite, boa farinha, enfim, devemos interpretar que toda a indústria de alimentação também entra em colapso. Vamos para a sexta categoria? Artigos militares e de transporte, cavalos, carruagem. Veja que hoje a indústria bélica movimenta bilhões e bilhões de dólares. Se os governos utilizassem
este dinheiro que é usado na indústria bélica para resolver a questão da fome, não haveria mais fome no mundo e ainda sobraria dinheiro. Essa indústria também entra em colapso. E carruagens, a interpretação é simbólica. A indústria de automóveis, a indústria de aeronaves, enfim. Esta indústria que produz muita riqueza também entra em colapso. E por último, a 7ª categoria, tráfico humano. Escravos, almas humanas. Escravos, nós sabemos que na época do João existia a escravidão, mas ela continua até hoje. Muitas pessoas ainda são escravizadas, até mesmo no Brasil nós encontramos. Existem ainda escravos. E almas humanas deve ser interpretado não no sentido espiritual, mas como pessoas, mulheres que são escravizadas, que são obrigadas a se prostituírem. A indústria da prostituição que realmente escraviza as pessoas. É desta forma que deve ser interpretado esse almas humanas. Então veja que tudo isto entrou em colapso. Por isso que os mercadores estão chorando, porque perderam a sua fonte de renda. O sistema parou, ninguém mais compra, ninguém mais vende. E tudo isso acontecendo no final da grande tribulação, de forma repentina. É muito rápido esse processo. Na próxima aula nós vamos continuar. Vamos aprofundar mais um pouco ainda neste final da grande tribulação, no castigo que Deus está colocando, na queda do anticristo, na queda do falso profeta, na queda da grande Babilônia. Tem mais informações importantes para estudarmos. Apocalipse capítulo 18, versículos 14 e 15. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e planteando. Vamos para a primeira parte. Eles dizem: nós já aprendemos que João está tendo uma revelação. João está cheio do Espírito Santo. E nesta revelação, ele está vendo tudo o que irá acontecer. E quem são essas pessoas desse termo? Eles dizem: são aquelas pessoas pertencentes àqueles 3 grupos. Está lembrado? O grupo religioso, claro, a falsa religião, o grupo dos políticos, dos governantes corruptos e o grupo econômico, aqueles que detêm o mercado, as riquezas que escravizam as pessoas. Estes 3 grupos dominados pela Babilônia, a grande cidade, a grande prostituta meretriz que caiu junto com o anticristo. O anticristo nós já aprendemos, é a besta que emergiu do mar, o falso profeta, a besta que emergiu da terra. E esta Babilônia, esse sistema caiu. Portanto, esses mercadores, estas pessoas que faziam parte destes 3 grupos, elas que estão dizendo. Agora vamos ver o que estas pessoas estão dizendo. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você. Esta palavra apeteceu significa desejou, aspirou, ambicionou, cobiçou, lhe agradava. Estas pessoas estavam felizes com este sistema corrupto, com a falsa religião, a religião que vale tudo, com o sistema corrupto de governar, a política corrupta, suja, e também com a economia que escravizava, que tirava tudo das pessoas, dos mais humildes. Eles não têm mais agora este apoio da grande Babilônia nem do anticristo, porque ambos caíram. Vamos ver a sequência? Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido. Ou seja, estas pessoas não têm mais aquilo que elas mais gostavam, aquilo que elas mais amavam, até adoravam,
que era esse sistema, este poder diabólico. Tudo acabou. É isto que quer dizer esse trecho do versículo. Vamos concluir este versículo? Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. O termo nunca mais serão achados significa que não vai mais existir. Terminou, chegou a justiça divina, o juízo de Deus. E tem mais. As pessoas que receberam a marca da besta, aquelas que foram seduzidas por Satanás, pelo anticristo, pelo falso profeta, pela falsa religião, pela falsa política, por todas essas coisas que contrariam a palavra de Deus, sofrerão ainda a segunda morte. E o que é a segunda morte? É ser lançado na guiena, no lago de fogo, e ficar ali eternamente nesta situação. É isto que a Bíblia ensina. Portanto, não significa que só encerrou os prazeres destas pessoas. Não. Sofrerão ainda a segunda morte. Vamos para o versículo 15. Os mercadores destas coisas. Os mercadores destas coisas nós já aprendemos. Estão envolvidos os três grupos: a falsa religião, os políticos corruptos, os governantes corruptos e a economia corrupta que escraviza as pessoas. Estes três grupos são os mercadores que recebiam suporte da meretriz, da mulher prostituta, da Babilônia. Tudo isto nós já aprendemos. Observe, os mercadores destas coisas que por meio dela quem? Da Babilônia, da prostituta, da mulher prostituta que caiu. Nós já aprendemos, Babilônia é interpretado no sentido simbólico, não como uma cidade geográfica. Claro que este domínio será realizado em algum espaço físico, esse comando, mas não temos como afirmar. É verdade que nós já aprendemos que alguns intérpretes dizem que se trata da cidade de Roma, mas não tem como afirmar isto biblicamente. Vamos em frente. Os mercadores dessas coisas que, por meio delas, se enriqueceram. Por isso que as pessoas estão tristes. Veja como estas pessoas ficarão com a queda do sistema. Ficarão de longe, quer dizer, ficarão observando, analisando o que está acontecendo. Os mercadores dessas coisas que, por meio delas, se enriqueceram, ficarão de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando. Como nós vimos, não tem mais retorno, caiu. A meretriz, a mulher prostituta, que é a Babilônia, o anticristo, o falso profeta, tudo caiu, não existe mais. Estas pessoas estão sem chão, não tem mais a fonte de prazeres que o sistema proporcionava. Por isso estão chorando, pranteando, sabendo que também a condenação está próxima destas pessoas, e tudo isso está acontecendo no final da grande tribulação, que será um período curto. Nós já aprendemos que alguns teólogos dizem que terá duração de 7 anos, fixam este período. Mas nós já aprendemos que nem todos os teólogos pensam desta forma, ensinam desta forma. Mas em 2 pontos, pelo menos todos concordam. O período será de curta duração e o juízo será repentino no fim da grande tribulação, e será um período muito curto, como nós já estudamos também. Apocalipse capítulo 18, versículos 16 e 17. Dizendo: ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza, e todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Vamos para a primeira parte. Dizendo: ai da grande cidade.
Esta é uma continuação dos versículos anteriores. As pessoas que viram a queda da Babilônia, da mulher prostituta, da meretriz. E nós já aprendemos que a maioria dos teólogos interpreta esta grande cidade, esta Babilônia, como sendo um sistema, o sistema que apoia o anticristo, formado pela falsa religião, pelos políticos, governantes corruptos e também pela economia que explora o ser humano, também corrupta. É desta forma. É verdade, eu sempre digo aqui, que alguns teólogos interpretam esta grande cidade como sendo a cidade de Roma, mas não tem como provar. Claro que se a pessoa está estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação preterista, tudo bem falar que é a cidade de Roma, mas não é o nosso caso. Nós estamos estudando considerando a interpretação futurista, por isso que não tem como provar, como dizer taxativamente que é a cidade de Roma. E caiu esse sistema, nós aprendemos na aula passada. Caiu o anticristo, caiu também esse sistema. Um outro detalhe, lógico que o anticristo estará governando de algum lugar, de alguma cidade. É verdade, mas não tem como provar, mostrar que cidade é esta realmente na Bíblia. Vamos em frente. Ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo. Nós já aprendemos que isso simboliza ostentação. A falsa religião, ela vive na ostentação e nós vemos isto nos nossos dias. Só que neste período, período da grande tribulação, isto se agravará mais ainda. Observe, dizendo, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate. Escarlate aí é cor vermelha, também uma cor que na época era de muito luxo e deve ser interpretado de forma simbólica. De novo, ostentação, riquezas, tanto o sistema religioso, não o sistema religioso verdadeiro, não aqueles que temem a Deus, mas o sistema religioso corrupto que está unido com os políticos corruptos também e com a economia que escraviza as pessoas. Tudo isso nós já estudamos. Observe a conclusão deste versículo, versículo 16, dizendo, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. É assim que o sistema atua. Hoje já é assim. Veja os falsos profetas. Nós sabemos que o cristianismo, embora tenha 2,5 bilhões de seguidores, a maioria, infelizmente, é nominal, não tem compromisso com a palavra de Deus. O número de cristãos autênticos ele é muito reduzido. Este cristianismo nominal, ele é um cristianismo corrompido, um cristianismo que aceita tudo, onde vale tudo, cheio de heresias. É desta religião que o texto está falando, que se unirá com outras religiões e estarão sendo comandadas pelo falso profeta, que é a besta que emergiu da terra, e darão apoio ao sistema implantado pelo anticristo. Lembra daqueles governantes que também se unirão, que nós já estudamos ao anticristo, que são governantes corruptos, políticos corruptos. Claro que tem político piedoso, político que teme a Deus, mas por mais que estes políticos tementes a Deus tentem fazer alguma coisa, mudar o curso, não consegue mudar. Por quê? Porque o sistema já está contaminado, o mundo jaz no maligno. E também a economia, aí formada de trabalhadores, executivos, empresários. Claro que nós temos pessoas piedosas como empresários, como executivos, trabalhadores, mas não adianta. Repito, como João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno. E isto foi profetizado, está escrito, é um alerta para a igreja. E nós já vemos tudo isso acontecendo, mas no período da grande tribulação, isto se agravará. Mas agora ela caiu, o sistema caiu, por isso que essas pessoas estão desesperadas, estão chorando, estão em pranto. Observe a sequência, o versículo 17. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza.
Lembra da aula passada? Deve ser esta uma só hora interpretada como um período muito curto, mínimo, repentino. Lembra que nós já vimos que tem um grupo de teólogos que interpreta como a grande tribulação sendo de 7 anos, um espaço curto. Claro que tem teólogos que interpretam de forma diferente, mas todos concordam que o período é curto. E a queda do anticristo, a queda desse sistema da Babilônia, se dará no final da grande tribulação e é muito rápido, um tempo muito curto. Com isto todos os teólogos concordam, por isso que este uma só hora deve ser interpretado de forma simbólica. Observe a conclusão do versículo. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Ficaram de longe, nós já aprendemos na aula anterior, estão observando, estão chorando, estão planteando. Todos estes grupos são as pessoas que viviam, que sobreviviam deste sistema de coisas que caiu, que é a grande Babilônia que nós já estudamos, e ficaram de longe, chorando. Nós vimos no versículo anterior. E por que chorando? Por que entraram em desespero? Porque não tem mais como conseguir o que eles conseguiam com o sistema implantado pelo anticristo: riquezas, prazeres mundanos, prazeres da carne, luxúria. Não tem mais isto, acabou, o comércio entrou em colapso, o sistema entrou em colapso. Isto que irá acontecer no final da grande tribulação. Nos próximos versículos nós vamos aprender mais um pouquinho, ficará ainda muito mais claro o que nós estamos vendo. A queda da Babilônia, desse sistema implantado pelo anticristo. E ainda tem a condenação, porque além da queda do sistema, de perderem estes prazeres, ainda serão condenados. Mas este é assunto que nós vamos estudar mais na frente. Apocalipse capítulo 18, versículos 18, 19 e 20. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai! Ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Vamos para a primeira parte. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam. Fumaça do incêndio de quem? Da Babilônia, da grande cidade, da meretriz, da mulher, que nós interpretamos simbolicamente. Significa aquele poderio dividido em 3 partes. A religião, claro, a falsa religião comandada pelo falso profeta, os governos, os políticos corruptos, nós já aprendemos sobre isso também, e a economia, que escraviza as pessoas, cujo Deus é o dinheiro. Esse sistema que tinha como líder o anticristo caiu. O anticristo caiu também. Caiu o anticristo e caiu o sistema. E estas pessoas que viviam deste sistema, que dependiam desse sistema para os seus prazeres, prazeres mundanos, prazeres da carne, luxúria, ostentação, essas pessoas que tinham como Deus o dinheiro, estão desesperadas, estão gritando, porque o sistema ruiu, caiu repentinamente. Veja a sequência. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Eles não encontram mais nada na terra, caiu tudo. O sistema econômico entrou em colapso, não tem mais nada para atendê-los. Estão desesperados. Veja a sequência. Versículo 19. Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam. Esse lançar o pó sobre a cabeça também significa sinal de desespero. Veja que eles estão chorando, pranteando. E o que eles estão gritando? Vamos ver?
Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza. Veja, tudo aí deve ser interpretado de forma simbólica, ou seja, a queda da Babilônia, a queda desse sistema, levou as pessoas a ficarem em pânico, as que dependiam desse sistema, as que têm a marca da besta, as que estavam adorando o anticristo, que sobreviviam desse sistema corrupto, da falsa religião, a religião que vale tudo. É desta forma que é interpretado esse texto. Veja a conclusão desse versículo, versículo 19. Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Esse uma só hora nós já aprendemos em versículos anteriores. Também deve ser interpretado de forma simbólica, mas uma coisa é comum em todos os que estudam o livro de Apocalipse. É um tempo muito curto. Nós já aprendemos que a grande tribulação, um grupo de teólogos considera um período de 7 anos, cravados. Já um outro grupo diz que o tempo é realmente curto, mas não crava 7 anos. Mas todos concordam que o tempo é curto. E esta queda da Babilônia, a queda do anticristo, se dá no final da grande tribulação e é muito rápido também. É um tempo muito pequeno. Todos concordam. E quando eu digo todos, eu falo de pessoas piedosas, estudantes, teólogos comprometidos com a palavra de Deus. Vamos para o versículo 20. Alegrem-se por causa dela. Ora, se as pessoas estavam tristes, chorando, desesperadas por causa da queda da Babilônia, do sistema, do reino do anticristo, como agora no 20 já está dizendo alegre-se por causa dela, porque aí há um contraste. Aí já está falando de um outro grupo. Vamos ver que grupo? Alegrem-se por causa dela, ó céus. Agora já não está falando daqueles que receberam a marca da besta, que estão na terra, que estão desesperados. Já está falando dos céus. Um outro povo, um outro grupo. Vamos aprofundar mais um pouquinho? Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas. Quando ele diz céus, quem faz parte? Santos, apóstolos e profetas, a igreja. A igreja como um todo, inclusive os que foram martirizados. Daí a importância da doutrina da imortalidade da alma. E o que ensina essa doutrina? Que quando uma pessoa morre, deixa o corpo, continua viva, continua consciente. E tem duas alternativas: ou vai para um lugar de tormento, ou vai para o céu, para o paraíso. São essas pessoas, esses são santos, os apóstolos e profetas. Aí já envolve a igreja inteira, todos, independente de crer que Jesus vem antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, no final da grande tribulação. Aí já está resolvida essa questão. Aí a igreja está presente, a igreja já está vitoriosa. Vamos ver a conclusão do versículo? Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. É Deus quem julga. E este julgamento é definitivo. Nós estamos chegando no final do livro de Apocalipse. Não tem mais prazer carnal agora. É Jesus que está no comando, junto com a sua igreja. Isso nós veremos nos próximos versículos. Olha, já estamos indo para o final. Concluindo este capítulo, teremos só mais 4 capítulos, e aí concluiremos. Tudo aquele sofrimento que nós vimos em capítulos anteriores se encerra agora. Neste capítulo nós vamos avançar mais um pouquinho, e aí nós já vamos ver o papel da igreja, o que acontece com os salvos, com aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 18, versículos de 21 a 24. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade,
e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Vamos para a primeira parte. Então, um anjo forte. Nós já aprendemos muito sobre os anjos, a hierarquia angelical, aprendemos que os anjos são pessoas espirituais. E nós entendemos por pessoa todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Portanto, não necessariamente precisa ter um corpo físico para ser uma pessoa. Nós somos pessoas humanas, por isso que nós temos um corpo físico, material. Os anjos são pessoas espirituais, por isso que o corpo do anjo é espiritual. Veja, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo. O nome já diz Espírito, mas é um ser pessoal. Isto é muito importante. E a expressão anjo forte está falando da hierarquia dos anjos. Nós não sabemos qual grau, em que local da hierarquia este anjo se encontra. Sabemos que tem uma posição de destaque, daí o motivo da expressão anjo forte. Vamos em frente. Então o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho. Claro que a interpretação aí deve ser simbólica. O que ele está mostrando? Que uma pedra do tamanho de uma pedra de moinho, uma pedra enorme. Nós vamos ver onde ele atira esta pedra e aí nós vamos entender o porquê deste simbolismo. Observe. Então o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo... Antes de continuar, você já consegue imaginar, se lançarmos uma pedra enorme no mar, ela vai afundar repentinamente, ela vai afundar rapidamente. É isto que quer dizer esse simbolismo. E observe agora. Então o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo... Assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Percebeu o simbolismo? A cidade Babilônia nós já aprendemos. Também deve ser interpretada essa Babilônia de forma simbólica. E o que representa? Aquelas 3 forças. A religião, comandada pelo falso profeta, claro, a falsa religião. A política, os governantes corruptos, nós já estudamos isso também, que estarão auxiliando o anticristo, e a economia também corrupta, a economia cujo Deus é o dinheiro. Estas 3 forças apoiarão o anticristo, só que caiu repentinamente o anticristo e caiu também a Babilônia, no final da grande tribulação. E nunca mais será achada, é o juízo definitivo. Isso nós estudamos nos versículos anteriores. Observe o versículo 22. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. E qual a interpretação? A música ela é importante na sociedade. Todos os povos têm as suas músicas, os seus ritmos, a sua cultura musical. Veja que nas igrejas também nós louvamos ao Senhor, nós usamos instrumentos musicais. E com a queda da Babilônia, esta classe não haverá mais música. Após a condenação, os que forem condenados não terão mais música. Terão planto, se podemos dizer que isto é música, ranger de dentes, só isto. Mas a música como conhecemos hoje, que é utilizada para o lazer, para a diversão, como o mundo a utiliza, não haverá mais, cessou. Observe a sequência.
Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja. Cessou também os profissionais da arte, os artífices. Não haverá trabalho após esta condenação. E observe a conclusão do versículo: e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também está falando de trabalho, de máquinas, de empresas. É desta forma que deve ser interpretado, ou seja, tudo que move o mundo em que vivemos, o trabalho, as máquinas, a arte, a música, não haverá mais com a queda da Babilônia. Por isso que aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, entrarão em desespero, estarão chorando em plantos, porque cessou tudo. Vamos para o versículo 23. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. A luz do mundo, ela é artificial, não é a luz verdadeira. A luz verdadeira é Jesus Cristo. E esta luz que o mundo produz, ela também irá cessar, porque não é verdadeira, não é eterna. Observe a sequência. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. É uma das maiores festas que existe no mundo. O casamento ele é muito importante, ele reúne as famílias, há muita alegria, mas com a queda da Babilônia, não haverá mais casamento. Esta festa não haverá mais, cessou também. Observe a sequência. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra. Nós já estudamos sobre esses mercadores, pessoas com muito dinheiro. Tudo isso já foi estudado, mas veja a conclusão. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Feitiçaria envolve a idolatria, a cegueira espiritual, a prostituição, todo tipo de pecado que cega a humanidade. Essa sedução promovida pelo anticristo, pelo falso profeta, que receberam forças diretas de Satanás, é a feitiçaria, é a cegueira, a idolatria que leva o homem, que deixa o homem distante de Deus. E nós observamos isso no mundo em que vivemos. O mundo jaz no maligno, o mundo está cego espiritualmente. É isto que significa. E o último versículo, 24, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aí está falando dos mártires, daqueles que foram mortos por amor de Jesus, por pregarem a palavra de Deus de todas as épocas. O livro de Apocalipse pode ser chamado o livro dos mártires. Este é o cálice do vinho da prostituta, aquele cálice do vinho que nós aprendemos que estava com a prostituta, significa o sangue dos mártires. E até hoje nós vemos pessoas sendo martirizadas, mas no período da grande tribulação vai se agravar. Por isso que nós teremos salvação na grande tribulação, independente de acreditar que Jesus volta antes, no meio ou depois da grande tribulação. Todos os teólogos concordam que haverá sim salvação na grande tribulação. E isso está ocorrendo no final da grande tribulação. Na próxima aula nós já vamos partir para o capítulo 19. Como o Apocalipse tem 22 capítulos, nós já estamos chegando no final do livro. Não vai perder as próximas aulas. E continue me ajudando, utilize esse material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.